Olá pessoal, espero que estejam bem. Vamos aqui iniciar um novo assunto da nossa disciplina, que é os princípios de fabricação de leites fermentados, porém eu vou fazer uma ênfase muito maior para o iogurte, devido ser o produto, entre os leites fermentados, é o produto de maior representatividade de produção e consumo aqui no Brasil. Leites fermentados, porque além do iogurte, tem aquele leite fermentado propriamente dito, da marca Yakult, né? Então ali é um produto também que é um leite fermentado. Existe bebida láctea fermentada, que também entra nessa classificação de leites fermentados. Mas como eu disse, eu vou dar uma ênfase um pouco maior para o iogurte no caso. Então, quando nós vamos estudar um determinado produto alimentício, eu sempre venho com a legislação vigente relativa a esse produto, tá? Então, nós temos aqui a Instrução Normativa número 46 de 2007 do Ministério da Agricultura, que faz a definição desses produtos, né? Então, entende-se por leites fermentados os produtos adicionados ou não de outras substâncias alimentícias, no caso de polpa, né? De açúcar, que são outras substâncias alimentícias, obtidas por coagulação e diminuição do pH do leite. Então, o fenômeno de coagulação é uma etapa obrigatória. Tem que ocorrer a diminuição do pH do leite. Você pode utilizar leite reconstituído, que seria pegar o leite em pó, reconstituí-lo com água e fazer a sua fermentação, pode também. Adicionado ou não de outros produtos lácteos, por fermentação láctea, mediante ação de cultivos de micro-organismos específicos. Então, para mim obter esses leites fermentados, igual citei no slide anterior, né, eu posso fazer o uso, né, do leite fluido, o leite normal, né, eu posso usar leite em pó reconstituído, mas eu tenho que tomar um cuidado que os micro-organismos que vão produzir esses produtos são muito específicos, tá? Então, esses micro-organismos que eu vou fazer a sua utilização para produzir esses produtos, que são os leites fermentados, eles devem ser viáveis, ativos e abundantes no produto final durante o seu prazo de validade. Ou seja, esse produto, durante o seu prazo de validade, ele tem que conter, tá, obrigatoriamente esses micro-organismos que foram utilizados para a sua produção. Eles têm que estar ativos e uma quantidade significativa durante o prazo de validade. E eu volto a falar à frente sobre essa questão aqui, desses micro-organismos ativos no produto final. Então, o produto, né, ele pode ser definido, né, designado com a sua gramática dessa forma iogurte, que é a mais tradicional, essa forma aqui com o Y, né, o iogurte, ou essa aqui também iogurte, tá? Então, entende-se por iogurte, ou essa forma de escrita, que é o mesmo produto. Daqui em diante, o produto incluindo na definição, que é essa daqui, tá? Cuja fermentação se realiza com cultivos protossimbióticos de Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus, aos quais se podem acompanhar de forma complementar outras bactérias ácido-láticas que, por sua atividade, contribuem para a determinação das características do produto final. Então, veio uma informação extremamente importante na produção do iogurte, que para você fazer a fermentação do leite para obter o iogurte, é obrigatório fazer a utilização de Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus. Esses dois são obrigatórios. E aqui a instrução normativa fala que pode, além desses dois, de forma complementar, você pode fazer uso de outras bactérias ácido-láticas, tá? Então, esses dois que estão descritos aqui na instrução normativa, eles são obrigatórios, mas eu posso fazer uma complementação com outro tipo de bactéria ácido-lática.
Então, no mercado a gente tem alguns iogurtes que tem o Streptococcus e o Lactobacillus, obviamente, porque são iogurtes, são micro-organismos específicos, e pode conter micro-organismos a mais, como o bifidobacterium, que é uma que eu vejo com um apelo de marketing, de venda, né, de determinada marca de iogurte. Mas eu sei que lá naquele iogurte, além daquela bifidobacterium que está sendo anunciado ali no rótulo, eu sei que foi utilizado Streptococcus thermophilus e Lactobacillus porque são obrigatórios. Bom, a gente precisa entender as características desses micro-organismos, tá? Porque aqui atrás está falando que eles são protossimbióticos. Então vamos entender, através desse slide que eu elaborei, é um slide de comparação entre esses dois micro-organismos que atuam em conjunto para produzir o iogurte através da fermentação da lactose, tá? Então vamos entender um pouco essa simbiose. Então nós temos aqui, o Streptococcus thermophilus. Quando ele fermenta a lactose, ele produz ácido lático, esse L, né? L+ é um tipo de ácido lático. E já o Lactobacillus bulgaricus, ele produz o ácido lático também, através da fermentação, porém ele tem uma pequena diferença. Ele é um destrógeno negativo, levógeno destrógeno. É uma pequena diferença na estrutura química desse ácido lático, embora ambos são ácido lático, com uma pequena mudança na sua estrutura química. Quando eu adiciono esses dois micro-organismos, né, que é o fermento para o iogurte, eu estou colocando juntamente ao mesmo tempo esses dois ao leite. O leite que foi lá, obviamente, pasteurizado. Então, na hora que eu faço a adição conjunta desses dois micro-organismos, o Streptococcus ele vai crescer primeiro, né? Ele vai crescer rapidamente até um pH de 5,5, porque o leite no seu pH normal é 6,6, 6,4. Então, na hora que esse pH, já que ele está crescendo, ele está produzindo um ácido lático, consequentemente está ocorrendo a queda do pH do meio. E na hora que chega no 5,5, ele é menos tolerante à acidez, tá? Então, até mais ou menos 80 graus Dornick. Tá? Vamos continuar aqui com essa característica do termófilo. Ele produz, né, além do ácido lático, porém em menor proporção, ele produz o ácido fórmico. E esse ácido fórmico que ele produz, ele vai estimular o Lactobacillus bulgaricus. Aqui, o outro aqui. Então, já estou vendo aqui que a sua atividade está favorecendo o crescimento do outro micro-organismo, né? Ele vai consumir o oxigênio que está dissolvido ali no leite. São pequenas taxas, pequenas concentrações, mas elas são significativas a nível de micro-organismos, tá? Então, esse consumo de oxigênio que ele vai fazer que, consequentemente, ocorra uma queda, uma diminuição, né? O potencial de oxirredução, de oxigênio, redução do oxigênio, e isso é muito bom para esse micro-organismo aqui, que é o Lactobacillus bulgaricus. Tá vendo aqui à direita? Então, além dele estar produzindo ácido fórmico, ele está diminuindo o potencial oxirredução, que é aquela presença de oxigênio, favorecendo o crescimento do Lactobacillus bulgaricus. E o Streptococcus thermophilus requer, né, a valina, que é um tipo de aminoácido, que está lá constituindo, né, a estrutura de alguma proteína do leite, e ele precisa dessa valina liberada para ele ter um estímulo ao seu crescimento. Vamos voltar aqui para o Lactobacillus bulgaricus. Então, nós paramos aqui que ele produz ácido lático, porém de uma forma um pouco diferente, tá, na sua estrutura. Esse aqui não tolera oxigênio, então todo leite tem uma pequena porcentagem de oxigênio dissolvido. Uma concentração muito baixa. Embora muito baixa,
que é suficiente para afetar o crescimento dele. Então, está vendo aqui que o Streptococcus thermophilus fez o consumo desse oxigênio? E aí deixou o meio mais favorável, né, para o Lactobacillus bulgaricus. Ele é mais tolerante à acidez. E esse aqui é menos. Então, ele vai crescer rapidamente 5,5. E daqui para frente, esse aqui começa a ter seu desenvolvimento e crescimento, porque ele é mais tolerante à acidez. E o Lactobacillus ele tem uma característica de ser proteolítico. E lembra que eu falei aqui que a valina é um tipo de aminoácido que está lá preso, né, fazendo parte da construção ou constituição de alguma proteína? Então, ele sendo proteolítico, ele vai quebrar proteína, liberando valina, tá? Glicina e histidina. E esses aminoácidos citados, que faziam parte da estrutura de uma proteína, eles sendo liberados, eles vão estimular o crescimento do Streptococcus thermophilus. Tá aqui, ó, Streptococcus thermophilus. Então, ele vai ser estimulado. Então, eu estou vendo que a atividade deste micro-organismo favoreceu o crescimento deste e eu estou vendo a atividade deste favorecendo o crescimento deste. Então, quando um auxilia ao outro, isso chama simbiose, que foi dito no slide anterior. O Lactobacillus bulgaricus, este que vai ser responsável pela produção dos compostos aromáticos do iogurte, né? O diacetil e acetaldeído são os dois componentes químicos majoritários, principais na formação do aroma dos iogurtes. Então, o Lactobacillus bulgaricus ele tem uma participação fundamental também na questão aromática do iogurte. E ele, para sua atividade, ele requer o ácido fórmico. O leite não tem ácido fórmico, mas esse Streptococcus thermophilus, né, ele produziu o ácido fórmico, estimulando aqui a sua atividade. Então, são micro-organismos protossimbióticos, porque ele produz algo que estimula esse, e esse que foi estimulado por esse vai produzir algo que vai estimulá-lo, né? Então, é uma simbiose. E aqui estão as características dos dois micro-organismos obrigatórios para a fabricação de iogurte previsto na Instrução Normativa de número 46 do Ministério da Agricultura. Crescimento conjugado. O que seria um crescimento conjugado? É o crescimento entre esses micro-organismos lá ao leite, né? Então, o Streptococcus thermophilus, como eu disse anteriormente, ele cresce primeiro. Então, ele atinge um máximo de crescimento em torno de 2 horas. Tá? Então, o leite foi pasteurizado, foi ajustado para uma temperatura em torno de 42, 45 graus. E se você manteve ele nas condições favoráveis de temperatura, obviamente pasteurizado, ele vai atingir o máximo em crescimento em tempo médio de 2 horas. E aí a relação vai ser de 3 a 4 para 1. O que seria de 3 a 4 para 1? Então, num pico de 2 horas, se eu fizer uma análise, eu vou encontrar 4 Streptococcus thermophilus para 1 Lactobacillus bulgaricus. Então, isso no período de 2 horas. Só que depois de 2 horas, como eu falei anteriormente, vai iniciar o crescimento do outro micro-organismo, que é o Lactobacillus bulgaricus. Então, depois desse máximo em 2 horas, que houve a produção desses compostos que nós citamos, e um deles, alguns desses compostos vão estimular o crescimento do Lactobacillus bulgaricus. Então, aí vai, depois desse tempo, o meio, o leite que está sendo fermentado, ele vai tornar-se propício para o crescimento do Lactobacillus bulgaricus. E aí, atingindo um máximo em torno de 2 horas e meia.
quando a relação final volta a ser de 1 para 1. Então, o que volta a ser 1 para 1? Porque quando eu compro o fermento específico de iogurte que contém Streptococcus e Lactobacillus, é 50% de Lactobacillus e 50% de Streptococcus. E quando esse começa a crescer, então ele vai mexer nessa proporção aqui, ó. E aí ele vai começar a crescer. Então aqui é 4 Streptococcus para 1 lactobacilo, no tempo de 2 horas. Só que depois, lá no período de 3 horas e meia, tá? 3 horas e meia, gente, é o tempo total da fermentação. Então está somado esse aqui dentro desse aqui. E aí, como depois de 2 horas vai favorecer o crescimento desse, então que é esse aqui, ele vai começar a subir também. E aí a relação vai ficar igual. Então o produto final vai ter, para cada, em quantidade e proporção, né, para cada lactobacilo você tem um Streptococcus. Então fica equilibrado, equaliza no final do processo fermentativo. E aqui embaixo eu trouxe essa fotinha. Tá, essa foto foi tirada pela professora Sandra da UFLA, quando ela fazia o doutorado. Ela pegava amostras de iogurte e fazia a microscopia para identificar o Streptococcus e o Lactobacillus, né? Então, Streptococcus é esse que tem esse formato de coccus, que são essas bolinhas, né? É errado falar assim, essas bolinhas, mas só para a gente visualizar. E o lactobacilo, bacilo é o bastonetezinho aqui, ó, né? Essa moléculazinha aqui, ó. Então aqui nós temos uma amostra de iogurte com uma análise de microscopia identificando o lactobacilo e o Streptococcus thermophilus, tá? Isso aqui é só título de curiosidade. Bom, aqui merece uma certa atenção. Tratamento térmico, né? Os leites fermentados não deverão ter sido submetidos a qualquer tratamento térmico após a fermentação. Os micro-organismos dos cultivos utilizados, que foram o Streptococcus e o Lactobacillus, ou você pode usar algum que complemente, né? Eles devem ser viáveis e ativos e estar em concentração igual ou superior àquela definida no regulamento técnico de identidade e qualidade do iogurte no produto final e durante o seu prazo de validade. Então, o que seria esse valor? Está estabelecido pela Federação Internacional de Laticínios e também na Instrução Normativa, que é essa 46 de 2007 que eu venho falando, que durante o seu prazo de validade ele tem que ter no mínimo 10 a 7, olha que é uma quantidade extremamente alta, de contagem de bactérias láticas totais, tá? Então é 10 a 7 unidade formadora de colônia para cada grama do produto, que é o iogurte no caso. Então cada grama de iogurte deve ter 10 a 7 unidades formadoras de colônia. Então, a legislação defende, né, que o produto final tem que conter esses micro-organismos. Então, a pessoa que toma o leite fermentado, os leites fermentados, e eu chamo a atenção aqui para o iogurte, é um produto que tem que conter obrigatoriamente, né, está previsto na lei, a presença desses micro-organismos, que eu chamo de cultivos, né, que foram utilizados para a sua produção. Por que disso? Porque esses micro-organismos, eles são benéficos para a saúde do consumidor. Eles trazem alguns benefícios à saúde. E essa questão de ser um alimento dito e visto, né, como saudável devido à presença desses micro-organismos, a lei foi lá e fez essa ressalva, né, resguardando de que esses micro-organismos estarão presentes no produto final durante o seu prazo de validade.
Por que eu coloquei essa atenção aqui nesse slide, né? Tratamento térmico. Os leites fermentados não deverão ter sido submetidos a qualquer tratamento térmico após a fermentação. Porque esses micro-organismos, gente, são a presença deles no produto final que vão limitar o prazo de validade do produto. Então, notem que o iogurte é comercializado sempre, né, sob refrigeração. Por que ele é comercializado dessa forma? Porque ele tem uma carga, né, de micro-organismos muito elevada. Caso esse iogurte fique em temperatura ambiente, esses micro-organismos vão continuar o processo fermentativo, vai ter um acúmulo excessivo de ácido lático e o iogurte vai ficar desagradável ao paladar. Então, essas bactérias, né, que justificam a refrigeração do iogurte ao longo da sua distribuição, transporte e comercialização. E na casa, né, do consumidor final. Então, isso né, analisando, né, isso compromete a qualidade do produto final caso não seja respeitada essa cadeia do frio aí. Então, a indústria pode desejar em fazer um tratamento térmico após a fermentação, porque você elimina essas bactérias láticas que te traz problema no prazo de validade e você diminui as possibilidades de alteração do seu produto final. Sim. Só que, como eu falei, esses micro-organismos são benéficos para a saúde. Então, ele vai te trazer um problema tecnológico ali no prazo de validade se não for respeitado a temperatura de refrigeração. Então, no caso, a legislação prevendo, né, essa possibilidade de tratamento térmico, né, das indústrias ter uma tendência em querer tratar termicamente o produto final, para que eliminar essas bactérias, para que não esbarre no problema aí de fermentação durante o prazo de validade. Então, ela deixa bem claro, isso aqui foi extraído, tá, da Instrução Normativa número 46 de 2007. Ela reforça, né, da proibição do tratamento térmico após a fermentação do produto, né? Porque o tratamento térmico vai matar essas bactérias láticas que são benéficas para a saúde. Então, foi uma estratégia, né, fazer a proibição do tratamento térmico. E outra estratégia foi contabilizar, né, o quanto dessas bactérias láticas devem estar presentes no meu produto final. Então, a legislação deixou isso muito bem colocado para evitar essa possibilidade de tratar o iogurte termicamente, pensando aí em manter de uma forma mais assegurada, né, o prazo de validade do produto, mas não pode. Tá? Então, por isso que eu coloquei esse slide. Bom, nós temos aqui também na instrução normativa que os iogurtes eles podem ser classificados quanto ao teor de gordura. Então, nós temos 4 classificações para iogurte em relação à gordura. Tá? Então, nós temos iogurte com creme. Esse iogurte com creme, ele, pelo nome, né, ele tem que ser adicionado do creme. Lembra da nossa aula lá que eu falo do desnat, que a gente obtém o creme, né, que é a gordura do leite? A gente tem que padronizar, fazer um ajuste, tá, no leite para 6% no mínimo de gordura. Então, o iogurte com creme é um iogurte que tem um teor de gordura relativamente alto, porque ele tem que ter no mínimo 6% de gordura. Tá? Então, mínimo de 6 gramas de gordura para 100 gramas de leite, que é a mesma coisa que 100%. Tá?
Legislação não usa porcentagem. Você não vai ver aqui, ó, 6%, 3%. A legislação sempre vai descrever 6 gramas de matéria gorda por 100 gramas de leite, que significa 6%. Nós temos aqui a classificação de iogurte integral, que tem que conter no mínimo 3% de gordura. Esse é o mais comum no mercado brasileiro. Nós temos o iogurte parcialmente desnatado, que ele pode conter no máximo 2,9% de gordura. No máximo, ele pode conter 2, 2,5%. Ele só não pode ultrapassar o 2,9% para ser classificado como parcialmente desnatado. E nós temos aqui o iogurte desnatado, que ele tem que ter no máximo 0,5% de gordura. Esse seria o iogurte desnatado. Mas aqui o mercado está sempre mais presente com o integral e esse parcialmente desnatado. São os mais comuns aqui no Brasil. Bom, vamos para os tipos de iogurte que nós temos, né? Já que nós temos mais de um tipo, né? Então eu vou começar falando do iogurte tradicional. Tradicional, eu trouxe uma fotinha, né? Esse tipo de iogurte aqui. Vamos fazer um entendimento dele que eu volto a usar essa foto para explicar. Ele também é denominado de iogurte firme, porque ele caracteriza-se pela fermentação já dentro da embalagem. Então, olha que informação importante e interessante. Esse iogurte tradicional, o leite que foi adicionado de açúcar, que foi pasteurizado, que foi colocado fermento contendo Lactobacillus streptococcus, que passou lá umas 3 horas e meia, o pH caiu para 4,6, né? Então vejam bem, leite, açúcar, pasteurização, aí fez o ajuste da temperatura para 45, porque se ele foi pasteurizado, ele foi a alta temperatura. Eu tenho que abaixar essa temperatura para adicionar o fermento, vocês concordam? Porque se eu colocar esse fermento no leite quente, que foi pasteurizado, logo que ele saiu da pasteurização, ele está com temperatura alta. Então eu vou matar essas bactérias do fermento. É o que jamais pode acontecer, senão eu nunca vou conseguir produzir o iogurte. E aí quando eu ajusto para 45 graus, que é a temperatura ótima de crescimento do Streptococcus, né, e do Lactobacillus, eu vou adicionar esse leite pasteurizado já adicionado fermento dentro da embalagem. Olha aqui na figurinha aqui, ó, à direita. O leite contendo o fermento vai para dentro dessa embalagem, ela vai ser recravada e vai ser mantida a 45 graus. Ou seja, a fermentação vai ocorrer dentro da própria embalagem do produto. Então, a transformação do leite em iogurte vai ocorrer aqui, ó, dentro dessa própria embalagem. E ela já vai estar recravada, ela vai estar fechadinha. Então, houve uma transformação de leite em iogurte dentro da própria embalagem. Então, como virou uma coalhada aqui dentro, não houve quebra, homogeneização. Então, quando eu abrir para fazer o consumo, ele vai estar mais firme, tá? É um iogurte que tem consistência, por isso que eu coloquei aqui, ó, iogurte firme. Olha, como ele não sofre homogeneização após a sua fermentação, ele se apresenta na forma de uma coalhada firme e mais ou menos consistente. Então, eu vou dar de cara aqui, na hora que eu tirar o lacre aqui, vai ter um gel, uma coalhada bem firme. Por quê? Porque quando ela foi transformada nessa coalhada, ela não passou por um processo de homogeneização. Essa homogeneização, gente, é quebrar, homogeneizar em questão de mexer. Tá? Falo isso porque a gente estudou homogeneização lá atrás, homogeneização do leite, né? Que é aquela quebra do globo de gordura. Não é essa, né? A homogeneização é o que? É de mexer mecanicamente aqui, com uma colherinha, com alguma coisa. Esse tipo de iogurte pode ser comercializado na sua forma natural,
que provavelmente é dessa foto aqui à direita, o que é a forma natural? Quando eu não adiciono açúcar e nem sabores, tá? Ele pode ser comercializado na forma aromatizada, que é a mais comum, a mais comercializada no Brasil é essa forma aromatizada, que aí eles normalmente, né, faz adição de açúcar, sabores, aromas e corantes, tá? Esse é o mais comum, a forma aromatizada. Ou tipo sundae, que seria o iogurte tipo sundae? Ele vai ter uma camada de polpa de fruta ou de mel, né, ou outro, né, no fundo da embalagem, ficando o iogurte na parte de cima, né, sobre essa camada aí de fruta. Esse a gente ainda vê também no mercado. Normalmente não tem uma diversidade muito grande de marcas não, né, com relação ao sundae. Mas tem no mercado. O que eu vejo normalmente é uma camada de polpa de morango e o iogurte está ali por cima. Mas o líder de mercado é o aromatizado, que ele é adoçado, né? Ele vai ter algum sabor, aroma e corante. Então o iogurte tradicional, reforçando, ele é fermentado dentro da própria embalagem. Devido a isso, ele não passa por um processo de homogeneização, mantendo a textura mais firme, preserva a característica do gel. Por isso que eu consigo consumi-lo com essa colherinha aqui, ó, um iogurte mais consistente. Nós temos um outro tipo de iogurte, que é o iogurte batido, né? Que, ao contrário do anterior, o leite é colocado num tanque. Então, primeira coisa, o iogurte batido não é fermentado dentro da própria embalagem. O iogurte batido é fermentado num tanque de inox, lá na indústria de laticínios grande, né? E esse leite, né, é colocado nesse tanque com ou sem adição de açúcar, aromatizantes, sabores e corantes, porque vai depender do tipo de iogurte que eu estou fazendo, se ele é natural ou se ele tem açúcar, né? E depois que completa a fermentação, que vai entrar a parte que vai diferenciar do anterior para esse. Então, na hora que formar aquela coalhada dentro lá do tanque de fermentação, é um tanque de inox grande, ele vai ser quebrado, ele vai ser batido, né? E posteriormente ele vai ser embalado. Então, notem que esse iogurte, quando eu quebro essa coalhada que é formada no processo fermentativo, essa quebra que é uma pá mexendo, né, nessa coalhada, esse mexer, essa ação mecânica sobre esse gel, sobre essa coalhada, vai modificar a textura do iogurte, ele vai passar a ter um comportamento fluido. Então, o iogurte batido é aquele que vai escoar. Então, eu pego esse pote aqui, ó, eu viro ele, ele escoa. Ele tem um comportamento de fluido, de líquido. O anterior, não tem esse comportamento. Porque ele foi fermentado dentro da própria embalagem e não houve quebra, tá? Não houve atuação aqui mecânica. Porque se eu pegar esse iogurte aqui e ficar mexendo com a colherinha muito tempo aqui, ó, depois de mexer com a colherinha por muito tempo, se eu virar esse copinho aqui, ó, ele vai passar a ter comportamento de fluido. Então a indústria faz isso. Então ela faz o iogurte batido com esse princípio. Ela vai fermentar o leite num tanque. Depois que atingiu lá o ponto do iogurte, que é o pH de 4,6, ela vai fazer o quê? Vai fazer o que eles chamam de bateção da coalhada, né? Que nada mais, nada menos é o quê? Homogeneizar ela, mexer ela. E aí ele vai ser, depois que mexeu, que quebrou essa coalhada, que ela ficou mais fluida, vai para essa embalagem aqui, ó. E dessa embalagem vai para um copo, que ele é fluido, ele permite ser tomado. E o outro tipo de iogurte que nós temos é o grego, né? Esse iogurte ele é mais, dentre os iogurtes citados anteriormente, esse é o filho caçula aqui no Brasil. O iogurte grego eu coloquei aqui a fotinha direita, né?
já dá para ver que é um iogurte que tem muito mais consistência. Vamos entender esse produto. Então ele tem essa consistência suave, ela é muito mais encorpada devido às mudanças ocorridas na tecnologia. Por exemplo, adiciona-se leite em pó e utiliza a técnica de dessoragem. Gente, quando eu falo adicionando leite em pó, é porque eles pegam o leite normal. Ele já tem lá um teor de sólidos totais, em média 12%. Aí eles aumentam o teor de sólidos totais do leite, que vai fazer esse produto aqui, ó. Como? Adicionando leite em pó. Então eles conseguem aumentar o teor de sólidos totais. Já dá para visualizar o que eles estão buscando, né? Aumentar a consistência também, porque quanto maior sólidos, maior a consistência do produto. E aí, gente, uma técnica, né, que acontece só nesse iogurte grego, que é o que? Dessoragem. Então, eles pegam a base, que seria esse iogurte aqui, esse produto, o iogurte batido, e para vocês terem ideia o que seria essa dessoragem, vocês podem fazer em casa, pegar um iogurte desse, se vocês pegarem um pano, obviamente fervido, esterilizado, né? Espero que esse pano não tenha sido usado em nenhum momento. E se você pegar esse iogurte, colocar sobre esse pano e deixar dentro da geladeira até o dia seguinte, claro que você tem que deixar esse pano sobre uma vasilha que permite que o iogurte está sobre o pano e ali vai começar a passar pelo pano que o soro vai dessorar. E tem que deixar dentro da geladeira porque ele contém micro-organismos. E aí ele pode acidificar muito se ficar em temperatura ambiente. Então deixa ali umas 14, 16 horas dentro da geladeira. Em cima do pano você vai ter isso aqui, ó. Essa massa consistente. Porque foi basicamente uma filtração que você promoveu. Você separou que o soro, parte do soro foi para o fundo da vasilha. E sobre o pano ficou retida essa massa aqui, ó. A indústria usa isso, o pano? Não, tá? A indústria tem uma centrífuga específica para fazer essa dessoragem. Eu falei do pano para vocês visualizarem o que seria essa dessoragem de iogurte. Então, quando eu aplico a técnica de dessoragem, e eu vou ter essa consistência aqui, esse produto, né? Então, são fatores que conferem ao produto um maior volume de sólidos. Aqui tem muito mais sólidos, porque boa parte da água foi retirada pela dessoragem. E aí, o que eu vou ter aqui em maior concentração? Proteína, gordura e outros constituintes de natureza sólida, conferindo características diferenciadas sobre o aspecto sensorial, de composição e principalmente textura. O iogurte grego não é fluido, ele não escoa. Você tem que ter uma colher para conseguir consumir esse produto. Tá? Então esse iogurte, para vocês terem noção, 80% do consumo de iogurte nos Estados Unidos, 80% do consumo é na forma de iogurte grego. Então é um produto, como eu disse, relativamente novo no Brasil, mas tem uma tendência de ampliar cada vez mais aí, a fatia de mercado brasileiro de iogurte. Né? Então é um produto que a gente vê como promissor devido às suas características diferenciadas, principalmente na questão sensorial. Então eu falei, a questão de composição, textura. O sabor desse iogurte ele é mais pronunciado, né? Ele é mais acentuado, obviamente, porque aí concentram mais proteína, gorduras. E ele também é utilizado também para preparo de alguns pratos, né? Questões de culinária também. Mas não é o forte, né? O brasileiro não usa muito o iogurte para preparo de pratos, é mais para consumo direto mesmo. Bom, então eu paro aqui. Na próxima aula que eu vou gravar, eu vou falar sobre como fabrica o iogurte. A gente vai entender o fluxograma, as etapas, né? E suas finalidades. Então, bons estudos, pessoal.